Vou aproveitar até para uma pergunta polêmica aqui, né? E Marcos, o que você acha do cancelamento das empresas? Por exemplo, assim, quando o cofundador ou fundador da empresa fala alguma coisa na internet e acaba sendo cancelado nas redes sociais, como aconteceu com o Nubank recentemente, e com o youtuber, por exemplo, o Xbox Mil Grau. O cara fez uma declaração puramente racista, e esse foi completamente cancelado mesmo, né? O YouTube tirou ele, proibiu ele de veicular vídeos no YouTube, e ele perdeu todos os canais que ele tinha. Só vamos mudar para supostamente racista, né? Não vamos... Tá, aí ok. Porque aí a gente já pode dar o benefício, né, da dúvida. Porque assim, se a gente tem a certeza absoluta que a gente entrou num campo que ele não é uma questão de direito de expressão mais, ele é uma questão de infringir princípios que sabemos que não devemos mais infringir, por exemplo. Eu acho que isso, de repente, seja o caminho ideal, porque a gente precisa regulamentar algumas coisas. Mas isso tem que ser num caso muito extremo, porque eu defendo a questão de a gente ter liberdade para a gente poder se comunicar e para a gente poder dar a nossa opinião, tá? Então, isso para mim é bastante claro. Assim. Mas está até aparecendo na tela aqui o Aranha está colocando, né, canal Xbox Mil Grau. Não sei se vocês já viram a galera do Xbox Mil Grau, é bem... Cara, eu olhei, eu vi pela primeira vez e vi assim, eu não acreditei que os caras falam daquele jeito, né? As pessoas. Eu mandei imagem ali pro Aranha, ver se ele coloca no ar. Até se o Aranha puder dar esse suporte imagético aí pra gente. A imagem que causou todo esse transtorno na época aí. Mas eu vejo muita gente, assim como o marqueteiro falou, né, o Toninho aí, de que, poxa, tem que ter essa liberdade de expressão, né? Acho que a liberdade de expressão é primordial, mas também a gente tem que ter responsabilidade, né, sobre o que a gente fala. E aí a gente pode estar ofendendo, oprimindo, né? Ou sair, acho que tá ali a imagem, né? Vai dar choro ou não? Né? E aí tem os exemplos ali, até em inglês, né? Tá louco, ele colocou, na verdade, foi naquela época. Naquela época que estava acontecendo aquele monte de manifestação nos Estados Unidos lá, em relação àquele senhor que foi morto, né, pelo policial, sufocado lá, asfixiado pelo pescoço. E no mesmo dia, a SpaceX estava mandando astronauta lá para o espaço. Aí ele fez essa comparação ridícula. Cara, é muito complexo. Aí destruiu, e o cara foi um cara que trabalhava com ele, o Capim, né? Não foi o dono do Xbox Mil Grau, no caso. Mas é fora do tom, né, cara? E aí tu começa a agredir as pessoas, né? Tu começa a desrespeitar, né? E eu acho que a internet é um lugar democrático e é bonito ter essa democracia, mas ao mesmo tempo tem que ter limites, né? Até a gente vê os últimos tweets lá, por exemplo, que rolaram ontem mesmo do Trump, né? A própria rede social estava meio que já dando uma polida nele, né? Ele tá extrapolando o limite da razão, extrapolando as regras, normas, né, do ambiente. Então, de certa forma, tem que se criar, né, responsabilidade sobre a rede social. E até o nosso presidente sofreu algumas sanções, né, alguns bloqueios também com algumas falas, né, não só lá no ambiente governamental, como também nas redes sociais. Né, a maneira que se expõe algumas ideias acabam reverberando de forma negativa, né. Então, a rede social traz uma exposição, né? Traz muita oportunidade, né? Como a gente foi falando lá no começo. Né? Essa questão de tecnologia acelerar negócios, a pessoa poder criar um negócio online, né? A gente viu essa digitalização das empresas ao longo do 2020, né? Uma aceleração aí comparada, né? Tipo, 5 meses é como se fosse 5, 10 anos, né? Para muitas empresas. Né, mudaram também a matriz de negócio, muitas pessoas, né, ficaram sem emprego, tiveram que criar novas oportunidades e usar as ferramentas aí, a internet, as redes sociais, como uma forma de sustento também, né? Então, quem soube usar as redes sociais aproveitou, né, essa onda aí. E quem não soube perdeu muito. Até para... pessoas que não souberam. Só para pontuar aqui essa questão, eu ouvi uma coisa outro dia e vou deixar essa dica aqui, né? Essa questão da liberdade de expressão, né? E de também uma discussão sobre fake news, né? Sobre essa questão de bloquear ou não isso. Eu ouvi um podcast outro dia do Senso em Comum, né? O Guten Morgen, que é quem checa os checadores. E, cara, eu deixo isso como uma dica, né? Do Flávio Morgenstern.
se eu falo certo sobre o sobrenome dele, e, cara, é 1 hora e pouquinho ali de ele, assim, debruçado no tema, né, nessa questão de liberdade e das pessoas falarem e de alguém não estar regulando fake news. Eu sei que eu fui um pouquinho para o outro lado, a gente estava falando sobre um tema polêmico específico e eu fui para a questão do fake news, mas me lembrei disso, do quem checa os checadores no Guten Morgen Senso Comum. Fica uma dica aí. Deixa eu só fazer um comentário. É que, na verdade, a imagem do Xbox Mil Grau, naquele momento, eles tinham um histórico de fazer intrigas na internet. Né? Esse foi um dos principais problemas, eu acho. E daí, porque eu estava vendo o Flow, né? Não sei se vocês viram que eles foram no Flow e foram escorraçados lá. E, tipo, eu acho que eles... Foi o histórico deles, que já era meio pesado, assim. E aí juntou com esse problema aí dessa imagem meio que racista aí. Quer dizer, eu não vou afirmar que foi racista, mas pode ser interpretada como racista, né? E aí deu esse problema. E também o Nubank também, né? A gente até postou que deu aquele problema, né? Que a Cristina Junqueira disse que era muito difícil de contratar negros para posições mais elevadas. O problema é que eu não sei se foi na semana passada que ela foi. 2 semanas. 2 semanas antes. Foi a Trajano, né, do Magazine Luiza. E ela tinha lançado há pouco tempo uma seleção lá de trainee que era só para negros, né? Então ela ficou numa posição destacada ali, e aí depois, 2 semanas depois, a Cristina Junqueira apareceu fazendo isso. E aí foi um pouco complicado, né? Mas a questão para o marqueteiro aí a pergunta: como agir numa situação dessas, entendeu? Que todo mundo, a opinião pública entende que a pessoa foi racista. A pessoa foi racista e tá representando uma empresa, né? Foi uma colocação equivocada, né, dela. Talvez, pode-se dizer assim. Aí como agir numa situação dessas, né? Como é que as pessoas vão agir, os profissionais ali, e a própria pessoa, às vezes, né? Pode ter sido mal interpretada, uma influência em algum lugar, e o que fazer, né? Como é que administrar a imagem da pessoa? Cara, é bem difícil, né? Gerenciamento de crise, assim, ativo na hora, né? Às vezes, e eu não... Por favor, né, bons ouvidos, não é esse o caso, e eu nem quero citar pelo caso, mas muitas vezes acontece isso, de a gente fazer um recorte da frase e perder o contexto, e aquela frase lá, ela dá um significado completamente diferente do que quando ela estava sendo contextualizada. A gente vê isso acontecer muitas vezes, e mesmo assim, mesmo apresentando o contexto depois dessa frase, estava no meio disso. Mesmo assim, as pessoas preferem ficar com a frase, preferem ficar com a polêmica, preferem ficar com a conotação negativa de tudo ali que está sendo falado. Mas não tem pelo menos não passa por mim, né, essa inteligência de ter um plano, é isso que deve ser feito, né? Aí essas grandes empresas têm esse processo de gerenciamento de crises e elas precisam agir rápido. Isso é um ponto. Agir rápido sempre vai ser importante, né? Seja para explicar o que estava acontecendo, seja muitas vezes para se desculpar, porque são seres humanos e erram também e se expressam de uma forma equivocada, dependendo o tom da conversa, o tipo de pergunta que foi feita, mas eu acho que, principalmente rapidez, né? Porque isso se espalha como um pólvora, né? Quando a gente começou a ter trending topics do Twitter, Instagram para todo lado, stories para todo lado, falando sobre aquele assunto, e para aquela marca cair num limbo aí, numa desgraça, é muito rápido.